dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu queria dizer que, mesmo que eu já participei dessa competição, estou muito nervoso. E cada vez que passa, você fica mais nervoso. A primeira vez, eu não senti nervosismo nenhum. Aí foi indo, quanto mais você pega, mais nervosismo você sente. Mas, nessa tarde, o tema que nós vamos falar é a adoração cristã. Eu convido todos a abrirem as Bíblias aí em João 4, versículos 23 e 24. João 4, versículos 23 e 24. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem ela é muito profunda e com certeza ela nos traz muitos ensinamentos. Mas antes da gente tirar esses ensinamentos, eu gostaria de contextualizar essa passagem. Jesus disse isso aqui quando ele estava lá e chegou num poço, e nesse poço tinha uma mulher e ela era samaritana. E aí Jesus chegou nessa mulher e pediu para que ela tirasse um pouco de água para Jesus beber. E aí essa mulher, ela era samaritana e ela estranhou essa pergunta de Jesus, porque naquela época os samaritanos, eles nem conversavam com os judeus, eles não se davam bem, porque os samaritanos eles eram um povo meio misturado, e os judeus achavam que eles eram melhores, os samaritanos nem conversavam. E aí Jesus chegou e quebrou esse paradigma e pediu um pouco de água para essa mulher. E aí a mulher perguntou assim: ué, mas você não é judeu? Você está conversando comigo? E aí Jesus vai dar a resposta para ela falando assim: não, mas se você soubesse com quem que você está falando, não era eu que ia pedir água para você, você que ia pedir água para mim, porque a água que eu dou, ela dá a vida eterna. Então Jesus queria mostrar para ela que ele era o Messias, que ele veio ao mundo para dar a vida eterna. Mas depois dessa introdução, eu gostaria de destacar 3 ensinamentos importantes nessa passagem. O primeiro deles é que a adoração ela não depende do local. A gente não vai ler por conta do nosso tempo reduzido, mas na passagem tem um momento que essa mulher fala assim para Jesus: ah, vocês judeus, vocês falam que o lugar certo de adorar a Deus é lá no templo, mas os nossos antepassados eles sempre adoraram a Deus aqui nesse monte mesmo. E aí existia naquela época também essa discussão entre judeus e samaritanos. Só que hoje a gente tem entendimento que a nossa adoração como verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores cristãos, ela não pode depender do local. Então nós devemos ser adoradores tanto na nossa igreja, mas também devemos ser adoradores nos seus trabalhos, no meu caso na faculdade. Então esse é um ensinamento importante. O segundo que eu gostaria de destacar é que a adoração ela deve ser em espírito, que é algo que a gente leu aqui no versículo. E uma adoração em espírito, ela pode ser entendida como uma adoração que ela depende do Espírito Santo. E um adorador cristão, ele adora em espírito no momento em que ele tem uma vida devocional, como nós aprendemos aqui com o pastor Lorival. Nós, como conselheiros, precisamos ter um dia a dia com a Bíblia, um momento de oração, ter uma vida devocional ativa. E uma adoração em espírito, que é feita através do Espírito Santo, ela também é refletida com uma vida de oração contínua, como fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Então, 1 Tessalonicenses 5,17 diz que a gente deve orar sem cessar. Então, devemos ter uma vida de oração e de devocional. E o último ensinamento é que a adoração ela deve ser em verdade. Uma adoração em verdade significa que o adorador, além dele professar a fé, ele vive a fé. Então a gente vai na igreja professar que a gente segue a Jesus, mas além disso a gente vai viver isso no nosso trabalho, na nossa faculdade, e as pessoas vão saber que nós somos verdadeiros adoradores. E eu gostaria de concluir perguntando ao seu coração, fazendo um apelo ao seu coração com as seguintes perguntas: como está a sua vida devocional? Como tem sido a sua vida de oração? Qual tem sido o seu testemunho na sua comunidade? Você tem sido um evangelizador? E por fim,
Você é um verdadeiro adorador cristão? Que Deus complete a palavra nos nossos corações.